Boa tarde a todos os nossos irmãos e amigos da Escola do Pensar. Hoje, 30 de setembro de 2022, temos como título Somos Testemunhas da Palavra de Deus. O que é testemunhar? É viver, é compartilhar, é conviver, é executar, isso é dar testemunho. Nosso texto de hoje é o último capítulo de 1 Pedro, que é o capítulo 5, e vamos comentar, ler, fazendo algumas considerações e traduzindo algumas palavras que são difíceis pelo meio. Vamos orar então. Pai misericordioso, muito obrigado mais uma vez. Estamos porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Pai Santo e Eterno, nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos atenda, que Ele nos assista, nos guiando na Tua Santa Palavra, para que tenhamos muita fé, muita esperança e sabedoria para vivermos a nossa vida cristã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, então vamos ler e comentar o capítulo 5 da primeira epístola de Pedro. E ele começa dizendo assim: rogo-vos aos presbíteros que hoje há entre vós. O que é um presbítero? É um líder cristão, é um líder da vida espiritual. E já perceberam que tem algumas igrejas que usam presbítero, outros usam pastor, outros usam ancião, outros usam cooperador. Tudo é a mesma coisa. São líderes espirituais que estão ali à frente de uma comunidade, igreja. Por sinal, não é a igreja que salva, quem salva é Cristo, devemos entender bem isso. De quantas igrejas Deus tira o seu povo? De todas. Incrível, né? Quem sou eu para dizer que minha religião salva e a do outro não salva? Não, Cristo veio criar um povo e não uma placa. Isso é muito importante. Agora, nós devemos saber escolher uma vida de verdade. Deus Pai é verdade, Jesus Cristo é verdade, o Espírito Santo é verdade, a palavra de Deus, as Escrituras é verdade, a lei de Deus é verdade. Então, nós não podemos dizer que a lei tem coisas erradas, porque se a lei tiver coisas erradas, então a Escritura também vai ter. Consequentemente, o Espírito Santo errou. E quem mandou o Espírito Santo foi Jesus. E quem mandou Jesus foi o Pai. Ou nós aceitamos Pai, Filho, Espírito Santo, Escrituras Sagradas, consequentemente a lei de Deus também. É o caráter de Deus. Quem salva? A graça. Como é o julgamento? Pelas nossas atitudes perante a vontade de Deus. Simples assim. Vamos ler. Ele fala aqui que testemunhas dos sofrimentos de Cristo e somos ainda coparticipantes da glória que é nos revelada. Pastoreais o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, com amor, como Deus quer que por sorte da ganância, nem por sorte da ganância, desonra, mas com boa vontade. Uma palavra nova, sórdida. Isso é desonra. Então não é com desonra que devemos fazer, mas com que mesmo? Com boa vontade. E continuando, o verso 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Cristo é o nosso modelo, pastores, presbíteros, cooperadores, devemos dar o exemplo que Cristo nos deu para que a igreja possa dizer assim, posso seguir ao meu irmão que é líder. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imarcessíveis coroa de glória. Essa palavra é nova, imarcessíveis, isto é, incorruptível coroa de glória.
Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Hoje estava difícil, os jovens querem ser independentes. Sim, independentes sim, mas numa ordem de seguir os mais velhos, se os mais velhos forem exemplares. Não é porque eu sou mais velho que eu sou então exemplo dos outros. O mais velho precisa ter a responsabilidade de seguir a Cristo. Eu estou me referindo a uma comunidade cristã. Nós somos livres para escolher cristianismo ou outro qualquer caminho. Mas se eu sou cristão, eu sigo a Bíblia. E se eu sigo a Bíblia, eu tenho que segui-la de maneira completa, cabal. Não é uma parte das Escrituras. Eu dou graças a Deus que pude chegar a um conhecimento e uma decisão que tudo que está na Bíblia para mim é verdade. Se eu entendo, eu sigo. E se eu não entendo, eu sigo pela fé. Procuro saber entender da melhor maneira possível, no dicionário, na teologia, na santa teologia. É lógico, teologia é o estudo de Deus, e o estudo de Deus, o estudo de Cristo, está nas palavras dele. No verso 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem? Deus tem cuidado de nós através de Jesus e do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu vou preparar lugar. Quando eu preparar lugar, eu venho buscar vocês. Ele está no céu preparando lugar. Mas será que ele está esquecido de nós? Não, pelo contrário. A cada momento, a cada dia, Jesus está velando pelos seus salvos, por aqueles que o aceitaram, por aqueles que levam em conta a sua redenção. Redenção é salvação. Como eu sou feliz em saber que eu tenho que Jesus, Deus, em meu favor. E eu rogo a Ele que tenha compaixão de mim e que eu também não perca de vista as palavras e os atos. Mas eu peco, todos nós pecamos. Pecado não impede de nós irmos para o céu. O que é que impede? Permanência no pecado e rejeição à graça divina. No verso 8 ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo é vosso adversário e anda ao derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Nós vivemos nessa luta terrível. O diabo ele quer nos levar para o mal e nós devemos pedir: Deus, socorre-me, não deixa que eu caia em tentação, livra desse mal, Senhor. E em algum lugar da Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Espírito Santo está permanentemente disposto a nos livrar do mal se nós pedirmos socorro. No momento oportuno, resisti-lhes na fé, certo de que o sofrimento iguais aos vossos estão sendo vividos na comunidade em geral. Eu fico pensando os nossos irmãos cristãos lá que estão em guerra, dos dois lados, sofrendo, e nós devemos orar por eles, pedindo a Deus que esteja com eles para que eles sejam firmes até a morte, para receber então, naquele dia, a coroa da glória. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos quer aperfeiçoar, firmar, fortificar os nossos fundamentos. A Ele seja o domínio por todos os séculos. Por meio de Silvano, ele cita aqui um amigo dele, lá de Pedro, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando, testificando
de novo a esta genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, Pedro estava em Roma, mas ele chamou Roma de Babilônia. Por quê? Confusão, desordem, perseguição. E diz ainda, também eleita vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Ele está aqui se referindo a Marcos, aquele que é o evangelista terceiro. E ainda no verso 14 que diz assim, saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor. Muita gente não sabe também o que é o ósculo do amor. É um compartilhamento de amor. Oscular é quando você pega alguém, põe a mão no ombro dele e ele põe a mão no seu ombro e faz assim. Isso é oscular. Vocês conhecem aquele movimento de bascular? Os basculantes? É assim. E o oscular é assim. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Paz. Shalom. Esse é o nosso desejo, paz eterna, a paz de Cristo, que deve habitar em nós e nós dividirmos com todos aqueles que estão ao nosso redor, indistintamente de cor, de raça, de religião. Amai-vos uns aos outros, testemunhando a Cristo, porque é assim que nós devemos fazer a vontade desse Deus maravilhoso. Esse é o nosso desejo. Vamos orar então, terminando. Eterno Pai, muito obrigado. Mais uma vez, nós não nos cansamos de agradecer e louvar o Teu nome. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que elas sejam abençoadas, não só elas, mas todos aqueles que estão ao seu redor, os familiares, amigos, clientes. Pai Santo e Eterno, nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos e que o Senhor seja louvado por todos os séculos. É o que desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês e até a próxima.